Vamos falar um pouco sobre cicatrizes após a cirurgia plástica. Então, essa também é uma dúvida muito frequente e é um medo dos pacientes de ficar com cicatrizes visíveis aí, ruins. O que eu posso dizer? Primeiramente, se houver corte na pele, vai ter uma cicatriz naquele lugar. E a cicatriz some? Não, ela não some. Se você esperar muito tempo, que ela ficar muito boa, mas pegar uma lente ali de aumento e olhar, você vai vê-la. Então, as cicatrizes, elas existem quando a gente faz um corte na pele e elas melhoram muito com o tempo, com o passar do tempo elas vão ficando cada vez melhores, mas elas não somem, não desaparecem. Então, o fato de às vezes alguém vir aqui querer tirar a cicatriz, desaparecer com aquilo, ela não some completamente. A gente pode trocar uma cicatriz por outra, uma cicatriz feia por uma melhor, mas sumir a cicatriz não some. Então, já sabemos que, uma vez que tem corte de pele, nós vamos ter cicatrizes. E em relação aos tipos de cirurgia, por exemplo, lipoaspiração, as cicatrizes são muito pequenas, são furinhos de meio a 1 centímetro em localizações escondidas, estratégicas. Então, às vezes a pessoa opera, digamos, o corpo praticamente inteiro e fica, entre aspas, sem cicatrizes, porque as cicatrizes estão escondidas e muito discretas. Mas ainda assim pode às vezes haver uma hipercoloração, alguma coisa assim da cicatriz. Então, quanto maiores as cicatrizes forem, maior chance delas terem alguma visibilidade. Já, por exemplo, uma cicatriz de abdominoplastia ou de cirurgia de mama, o que a gente faz? A gente tenta escondê-las nas curvas naturais do corpo. Colocar nas regiões melhores, o mais baixo possível, mais dentro do sutiã, para que elas não fiquem visíveis, pelo menos não de roupa. E a gente espera que com o passar do tempo as cicatrizes melhorem muito. A cicatriz ela tem um histórico natural de que ela costuma ficar muito boa no começo, tá? Depois de 1 mês a 3 meses ela costuma ficar um pouco mais avermelhada, ela vai dando uma pioradinha. E a gente às vezes pode iniciar algumas manobras para melhorar as cicatrizes, como plaquinhas de silicone, massagem, alguns tipos de pomadas, que o pessoal chama de cicatrizantes, e às vezes alguns tipos de corticoide, e a cicatriz vai melhorando com o tempo. Com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez melhor. Mas em algumas pacientes pode haver alguns distúrbios de cicatrizes. Quais são esses distúrbios que podem acontecer? Às vezes a cicatriz pode ficar mais grossa. Vou colocar aqui para vocês no vídeo, deem uma olhada aqui. Isso daqui é uma cicatriz que a gente chama de hipertrófica. A maioria das pessoas chama isso de queloide, mas a cicatriz hipertrófica ela tem essa característica aqui. Ela é mais grosseira, mas ela não ultrapassa os limites do corte que a gerou. Tá? Então, a gente tenta identificar na história clínica aqui da paciente se ela já tem alguma cicatriz ruim. Às vezes a gente olha a cicatriz cesárea como está, para tentar identificar a chance disso acontecer. Se a gente achar que é uma chance um pouco maior, a gente vai iniciar os tratamentos, por exemplo, almofada de silicone ou malha compressiva em cima da cicatriz, logo já depois da cirurgia e logo depois aí de 1 mês da cirurgia no máximo. Tá? Se a chance for pequena, muitas vezes não precisa fazer nada. E se a chance for muito alta, existe o tratamento com radioterapia. Na verdade, é uma eletro ou beta-terapia que pode ser feita para prevenir o desenvolvimento de cicatrizes ruins em quem tem a chance de desenvolver cicatrizes ruins. Essa, normalmente, a gente reserva para quem tem queloide. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que é um queloide. O queloide é uma cicatriz que expande, ela ultrapassa os limites da cicatriz que gerou. Então, por exemplo, é um furinho de brinco, igual isso daqui, que vira um brinco de cicatriz. Isso é um queloide. Quem tem predisposição a ter queloide, a gente olha com certo cuidado em cirurgia plástica. A gente tenta ver outras cicatrizes do corpo, se tem predisposição a ter queloide, dependendo da área ser operado, do benefício ser ganho, às vezes a gente fala para o paciente, olha, talvez não compense operar. Ou outras pacientes que a gente pode falar, olha, existe esse tratamento que é com radioterapia, que ele reduz a chance desse queloide acontecer em 80% a 90%. Então, é uma tentativa. Tá? Mas se ocorrer, aí a gente tem que eventualmente revisar a cicatriz e fazer nova radioterapia. Então, para quem já tem queloide mesmo, o risco é um pouco maior. Você tem que saber que existe essa manobra preventiva de radioterapia para prevenir o queloide ou uma cicatrização hipertrófica mais forte. E
Se ocorrer, a gente pode revisar a cicatriz de novo e pode fazer nova radioterapia. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Até 3 vezes. Então, para quem tem, por exemplo, queloide, já sei que eu tenho queloide. Queloide igual eu mostrei para vocês, é um brinco, um furinho de brinco que vira um brinco de cicatriz. Essas pessoas a gente tem que esclarecer muito bem, porque pode acontecer de ter um queloide depois, vamos dizer, resistente ao tratamento. Graças a Deus, por exemplo, eu até hoje não tive um caso assim. Mas tem casos de cicatrizes hipertróficas que a gente precisa revisar, fazer radioterapia depois da cirurgia? Isso existe. Qual é a chance disso ocorrer, gente? Em quem tem predisposição é 5% ou menos, tá? Em quem tem queloide mesmo, queloide, aí a chance já é mais alta. A gente classificaria entre 10% e 20% a chance de ter um queloide mesmo depois da cirurgia. Para quem tem queloide, todo mundo eu recomendo fazer a radioterapia pré-operatória. Aí a gente calcula o benefício, risco e benefício da cirurgia e propõe fazer essa radioterapia pós-operatória. Outros distúrbios de cicatrização. Às vezes a cicatriz pode ter pigmentação, ficar mais escura ou mais clara do que a pele. Normalmente nas pacientes com fototipo mais elevado, ou seja, a paciente que tem a pele um pouco mais escura, vamos dizer de pele parda ou mais negra, tem mais predisposição a ter cicatrizes com a cor mais forte do que a pele. Uma vez que a gente corta a pele, os melanossomos, que são as células de pigmentação, às vezes eles com a inflamação eles hiperpigmentam aquela região. Para tratar isso, existem cremes clareadores, que na sua maioria das vezes são eficazes, são bem eficazes e melhoram bem a cor da cicatriz. Então, conversamos aqui sobre alguns distúrbios mais comuns, tá? E um último detalhe, faces flexoras de braços, então a parte de dentro do braço e a parte de dentro da coxa, elas têm mais predisposição a ter cicatrizes ruins. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, vamos operar o braço ou a coxa se realmente estiver ruim, porque a cicatriz nessas regiões tende a ser hipertrófica com maior frequência do que o resto do corpo, ok? Então foi isso daí, vários detalhes sobre cicatrizes, eu acho que não é nenhum monstro, tem várias manobras preventivas de cicatriz, desde a técnica cirúrgica, diminuir tensão, enfim, coisas que nós cirurgiões podemos fazer e coisas que podem ser feitas depois para amenizar as cicatrizes.